Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez aqui para uma jornada daqui até o passado. Bem, aqui, agora eu só tenho aqui uma parte, que pronto, é genealogias, pronto, que é do 14, do Êxodo, do capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 7. Perdão, pronto, essa parte é importante, se não fosse importante não estava aqui. Mas eu decidi saltar esta parte. Mas pronto, então vamos agora aqui a uma parte agora, depois do faraó ter afligido os israelitas, depois dos israelitas terem se queixado de Arão e de Moisés, e antes também de Moisés, de faraó ter sido arrogante, arrogante e como é que é de encontrar agora a palavra, e ter sido de coração tão duro para com Moisés e para com Arão. Agora Moisés vai de novo à presença de Faraó e vai insistir. Assim diz o Senhor dos Hebreus, e vai falar de novo com ele. Vamos ver o que vai acontecer agora. Que é de Moisés, de Êxodo, do capítulo 6, do versículo 28 ao 30. Versículo 28 ao 30. E do capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 13, que diz: Moisés fala novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: Eu sou o Senhor, diz a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? E então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83 quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. E então Moisés e Arão chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo, com as suas ciências ocultas.
Pois lançaram eles cada um a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão devorou as varas deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor havia dito. Amados, aqui podemos ver. Aqui já o homem de si é de coração duro. Aqui não quer dizer que Deus tenha mesmo endurecido o coração de Faraó, mas sim deixado Faraó na sua própria natureza, que respeita, como também Jesus disse em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, eu entrarei, e me abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Mas quem não ouvir a minha voz, não entrarei e não cearei com ele. Aqui pode-se ver essa passagem. Não quer dizer que Deus não endurecesse mesmo o seu coração, mas sim respeitasse o coração ou as decisões do rei do Egito, para que também pudesse provar ou mostrar que ele era Deus, para que os filhos de Israel vissem que ele mesmo era Deus, que ele era o seu Deus e que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó os tinha livrado e os estava a livrar por aqueles sinais. Quanto a Faraó não era que Deus lhe endurecesse o coração, mas sim que tivesse a respeitar a sua rebeldia, a sua arrogância, a sua dureza, a sua soberba, tudo isso, para que também Deus se manifestasse e mostrasse: eu sou Deus e todos esses deuses do Egito não podem nada contra mim. E esses deuses, ou tu te intitulas como Deus na terra, não podes nada de nada contra mim. Quem sabe, ou eu creio que fosse assim, porque na altura, não sei se foi já aqui nesta altura, ou até mesmo um pouco antes, mas os faraós já começavam -se a intitular a eles mesmos como deuses na terra. E não só isso. Aqui podemos ver uma coisa. Aqui, nesta parte é claro que antes também, mas aqui, com o exemplo de Faraó, nós podemos ver como nós próprios somos. Ao início, quando ouvimos falar de Jesus, é isto que podemos aprender para agora. Quando ouvimos falar de Jesus, quando estamos bem, quando a vida no mundo nos é favorável, quando estamos com amigos, quando saímos, quando nos divertimos, tudo isso, o nosso coração é duro como pedra. Nós não ligamos. Nós estamos bem. Não queremos saber disso. Pronto, olha, vai tu. Estou a dizer isto antes de aceitarmos Jesus. Atenção. Não estou a dizer depois de convertidos. Isso não. Estou a falar antes de aceitar Jesus. E nós, na altura, quando estamos no mundo, não. Está bem, olha, vai tu à igreja se quiseres, porque eu não me apetece. E assim por algum tempo. Até que Deus permita que nós cheguemos ao ponto de estarmos completamente sós. E aí o nosso coração, em vez de ficar duro, aí fica um coração de carne. Como o profeta diz, ou como uma oração em Salmos diz, para nos tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. E aqui podemos ver o exemplo como nós somos. Que enquanto estamos bem, enquanto temos no nosso auge, digamos assim, nós nem queremos saber de nada, nem queremos ligar. Estamos bem. E o nosso coração fica duro. Duro como uma pedra. Mas Faraó, na última praga, quando perdeu o seu filho, pode ter ficado com o coração duro mesmo. Mas quando viu o mar aberto e quando mandou as suas tropas seguirem, não sei se a Bíblia diz se ele ficou para trás, não sei se não. Mas calhar até ele é capaz de ter ficado para trás para ele próprio testemunhar o fim das suas tropas. E aí sim, ele pode ter ficado com o coração de carne. E viu que ficou sozinho. E aí ele pode ter visto. O Senhor é Deus. O Deus de Israel é Deus.
Só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Porque eu não pude o vencer. Nem eu, que me intitulo... Eu, neste caso estou a falar referente a Faraó. Nem eu que me intitulo a Deus na terra, nem os deuses do Egito são mais poderosos que o Deus de Israel. E podemos ver que muitas vezes, às vezes até, como nas parábolas de Jesus, podemos ver que ele muitas vezes mete, nas suas parábolas mete metade. Isto agora lembrei-me aqui de uma pregação de uma irmã chamada Paula, das 10 Virgens. E nas parábolas anteriores que ela falou, e gostei muito dessa comparação, e tem a sua lógica, não, está certo, que Jesus metia metade, ou seja, como ele também próprio disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os que são os poucos escolhidos, a maioria que é chamada, não são escolhidos, se calhar, ou são escolhidos, mas afastam o que é Deus por isso mesmo, por isto Faraó, porque endurecem o seu coração, ou por soberba, ou por alguma coisa que lhe sobe à cabeça, ou porque não deixou aquele vício, ou porque, pronto, não sei, ou porque às vezes está a fazer um trabalho que sabe que é um trabalho que é para a obra de Deus, mas sabe que as pessoas começam a dar elogios, que é normal, ou isto ou aquilo, e começa a ficar soberbo, começa a sou bom. Não façam isso. Não deixem que certas e determinadas coisas endureçam o vosso coração. Não deixem ficar com o vosso coração, não deixem que o vosso coração fique de pedra, mas sim, fique com um coração, também não digo de carne, mas um coração espiritual, um coração de espírito ligado ao coração do Senhor. Que fiquem sempre ligados, assim, nas casas assim, ao do Senhor e ao nosso. Fique assim sempre ligado. E que nós não sejamos como Faraó. Faraó perdeu tudo. Perdeu militares, perdeu, neste caso, lucros, porque eles ficou a lei de José de darem uma quinta parte, acho que era quinta parte de cevadas e isso tudo. A Faraó perdeu isso tudo com as pragas por causa do seu endurecimento. Amados, nós podemos ver tanta vez que Deus nos mostra que nós de sermos de coração duro só perdemos. Não sejamos de coração duro. O Faraó perdeu um exército inteiro. Os egípcios que agora vêm, jamais não os verão nunca mais. E o mar fechou-se. Eu, amados, sou sincero, eu pondo-me na pele agora de um daqueles soldados, eu imagino quando eles entraram, agora estou a passar um bocado mais à frente, mas só para a gente ver o endurecimento do coração daquele rei, que se calhar incitou os soldados a dizer, olha, o Deus deles matou os nossos filhos, vamos para a frente, vamos nos vingar e etc. Mas eu imagino que quando eles entraram no rio, eles devem ter pensado, epá, que é isto, que é que segura? O Deus deles é poderoso, não é como os nossos. Mas quando eles entraram, quando eles seguiram, e depois quando eles viram, deve ter sido quando Moisés deve ter dito, os egípcios que agora vêm, não os vão ver nunca mais, e quando Moisés deve ter estendido a sua vara para lá, e aí Deus começa a fechar o mar, eu imagino, ou eu pondo-me naquela situação, eu imagino um pavor que eles não deviam estar a sentir. E neste caso, se o Faraó ficou para trás, eu imagino que o próprio Faraó também não devia estar a pensar, epá, porque é que eu fiquei a desafiar o Deus dos Hebreus? Porque é que eu fiz isto? Porque é que eu fiz aquilo? Mas eles é que estavam a sofrer. Eu imagino eles a verem aquela água toda a vir para cima deles, e eles, oi, o que é que eu fui fazer? Porque é que eu segui? Porque é que eu fiz isto? Porque é que eu fiz aquilo? Eu imagino o pavor deles. Amados, o endurecimento do coração levou à morte daqueles egípcios todos. Se aquele rei já foi julgado, se aquele faraó já foi julgado, ou se ainda será julgado, ou se for julgado ainda, então imaginemos por quantas vidas ele vai ter que corresponder. Primeiro,
este faraó que dizem ser Ramsés, neste caso Ramsés II, por quantas vidas vai ter que corresponder? Fora as que ainda não sabemos. A dos egípcios que no Mar Vermelho morreram afogados. Os primogênitos que ele mandou matar, ou assim, todos os filhos que ele mandou matar, e só Moisés restou, os meninos. E depois a praga que ele mandou, a última praga que ele queria exterminar, todos os primogênitos, e veio o anjo da morte e matou-os a todos, e só os primogênitos de Israel sobraram. Amados, vejamos aqui uma coisa, com o coração duro, vejamos quantas almas não se perderam com este coração de pedra. Como Ramsés, se é o que dizem, como Ramsés, se ele ainda não foi julgado, ou se ele é julgado, ou se ele ainda vai ser julgado, ou se ele já está no inferno, então imaginemos qual será o tormento dele, ou como é que ele se estará a lamentar. Quantas pessoas eu matei? Quantas pessoas eu matei? Imagina ele estar sempre assim eternamente. Ele deve... e fora os que a gente se calhar ainda não sabe. Amados, o coração duro fez com que ele aniquilasse não sei quantas almas. O coração duro não nos leva lá nenhum, só perdemos. Que Deus vos abençoe. E lembrem-se. Esqueçam o coração de pedra. Tirem o coração de pedra, isso não leva lá nenhum. Mas um coração de carne ou um coração espiritual, esse é um bom coração. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre. Senhor e Pai, obrigado por esta palavra, por este momento. Pai, ajuda-nos a ter um coração de carne, um coração espiritual ligado a Ti, Pai, para que Tu nos possas ensinar, nos possas mostrar o que nós devemos fazer. Oh, Pai, tira de nós um coração de pedra. Não nos faças ser como este faraó foi, pois este faraó fez com que muitas vidas fossem perdidas. Oh, Pai, ajuda-nos a ser como Tu queres, como Jesus nos ensinou a ser. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em Teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém. E amém. Que Deus te abençoe. E lembra-te, o endurecimento deste faraó, vê quantas vidas ele fez com que se perdesse. Estas que agora sabemos. Só no livro de Êxodo vê bem as vidas que foram perdidas. Ou faz uma ideia. Por causa do seu endurecimento. Coração. Agora imagina. Se nós endurecemos o coração, ou se toda a gente o endurece. Por coisas tão mesquinhas. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.